A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra nossa, edificação neste momento. Quero falar o tema sobre o arrebatamento da igreja e a diferença entre pós e o pré-tribulacionista. Nós sabemos que tem três linhas de pensamento teológico. O pré-tribulacionista crê que Jesus vem a qualquer momento e não passará pela manifestação do anticristo e nem a grande tribulação. O mini-tribulacionista crê que será a igreja arrebatada no meio da grande tribulação, então Jesus virá no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista crê que Jesus virá no final da grande tribulação, então a igreja estará aqui no período da grande tribulação e na manifestação do anticristo. Então existe a diferença entre o pós, pré e mini-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, creio que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo e antes da grande tribulação. Eu queria fazer aqui algumas perguntas primeiro, antes de responder as perguntas do pós-tribulacionista. Eu quero fazer algumas perguntas para o pós-tribulacionista responder. A primeira pergunta é: quando se dará o cumprimento para o pós-tribulacionista? João capítulo 14, versículo 2 ou 3, que diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando é que a igreja estará no céu para o pós-tribulacionista? Porque para o pós-tribulacionista, ele crê que será arrebatado, encontra Jesus nos ares, ali nas nuvens, depois desce novamente para vir aqui para a terra. Zacarias capítulo 14, 4 e 5, Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Então, para o pós-tribulacionista, ele sobe, ao mesmo tempo desce, todos os olhos verá. Então aí Jesus vem aqui na terra, julgará os ímpios e entra o milênio. Então, quando se dará para o pós-tribulacionista? João capítulo 14, 2 e 3, que a igreja estará no céu. Porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada e encontrar Jesus nos ares. Se dará o tribunal de Cristo. Para o pós-tribulacionista não haverá tribunal de Cristo e nem a borda dos cordeiros. Então, quando será que vai ser? A igreja estará no céu, o tribunal de Cristo e a borda do cordeiro para o pós-tribulacionista? Essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. A segunda pergunta é: 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e o 7, diz que o anticristo não se manifestará até que seja tirado, aquele que o detém seja tirado do vosso meio. Então, para o pós-tribulacionista, quem detém a manifestação do anticristo? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e o 17. Terceira pergunta para o pós-tribulacionista é: Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Se para o pós-tribulacionista ele não crê na vinda de Cristo em duas fases, que nós cremos que será em duas fases. A primeira fase, Jesus vem para a igreja, e a segunda fase, Jesus vem após para Israel. Para o pós-tribulacionista, Jesus só vem uma fase só, tanto para Israel, tanto para a igreja, e será no final da grande tribulação. Então, se será no final da grande tribulação, a pergunta é: Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, para que vigiai hoje, se Jesus não vem hoje? Por quê? Para a visão do pós-tribulacionista, o que vai acontecer antes da vinda de Cristo, vai acontecer a manifestação do anticristo, vai acontecer a grande tribulação, será 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que será a ira de Deus sobre a terra. Haverá 2 testemunhas que vão pregar o evangelho aqui na terra. 144 mil judeus vão se converter ao evangelho. E depois vem a batalha do Armagedon, para depois vir a vinda de Cristo para o pós-tribulacionista. Então, se tudo isso vai acontecer, para que vigiais hoje? Essa é a pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista. Se Jesus não vem agora, para que vigiais hoje? Mas Jesus nos alertou dizendo: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora.
A quarta pergunta para o pós-tribulacionista é: quando Jesus vir, a Bíblia diz assim que Jesus vem, arrebata a sua igreja, o ímpio será destruído e a porta da graça se fechará para o pós-tribulacionista. Então, se a porta da graça se fechará, então a pergunta é: eles creem que será arrebatado, depois volta novamente e entra no milênio. Satanás será preso por 1000 anos para não enganar a nação. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e vai enganar essas nações. Então a pergunta é: se para o pós-tribulacionista, quando Jesus vir, os salvos vai ser arrebatado, os ímpios vai ser destruído, então quem são essas nações que será enganado por Satanás após o milênio? Se ele diz que a porta da graça vai se fechar, os ímpios serão destruídos, então quem são essas nações para o pós-tribulacionista que Satanás vai enganar após o milênio, que ele vai ser solto e enganará as nações? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista responder essa pergunta, porque eu sou pré-tribulacionista e agora eu vou responder as perguntas que o pós-tribulacionista ele faz para nós. A primeira pergunta: Jesus vem antes ou depois da manifestação do anticristo? Para o pós-tribulacionista, ele usa 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 ao 3, que diz, fala sobre a apostasia e fala sobre a manifestação do anticristo. Em primeiro lugar, apostasia também. Nós cremos que antes do arrebatamento da igreja, Jesus vir, haverá apostasia. E nós estamos já, nesses últimos tempos, a apostasia está acontecendo. Então, agora a manifestação do anticristo, nós não cremos, porque nós cremos que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, mostra que tem um que o detém, o anticristo, a manifestação do anticristo. E para nós, quem detém a manifestação do anticristo é a igreja através do Espírito Santo, que detém a manifestação do anticristo. Então, quando for tirado a igreja da terra, aí se vai manifestar o anticristo, ele vai se revelar aqui na terra. Por quê? O anticristo ele vai nascer, vai crescer, mas ele não pode se manifestar na terra enquanto a igreja estará aqui, porque quem detém a manifestação do anticristo, nós cremos que é a igreja através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo combate a manifestação da igreja, do anticristo. Mas quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo leva a igreja até os ares. Nós cremos que isso acontecerá o arrebatamento, e o Espírito Santo continuará aqui na terra. Nós cremos que sim, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que convence o homem. E nós cremos que haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, que será uma grande multidão que será salvo no período da grande tribulação. E também haverá a pregação do evangelho aqui na grande tribulação. Serão as duas testemunhas que vão pregar o evangelho e muitas pessoas vão se converter no período da grande tribulação, assim como 144 mil judeus que vão se converter também no período da grande tribulação. Então nós cremos que a manifestação do anticristo não pode acontecer antes de a igreja ser arrebatada, porque aquele que o detém, então está aqui detendo a manifestação do anticristo, é a igreja através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que leva a igreja para o céu, mas ele estará aqui na terra. Porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus estava no céu, Estevão viu Jesus no céu, mas Jesus disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aqui na terra. Então, pela sua onipresença, Jesus está aqui no nosso meio. Também o Espírito Santo estará também aqui, porque ele é Deus e também ele é onipresente, estará aqui. E também quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo, e ele estará aqui na terra. A segunda pergunta para o pós-tribulacionista que ele faz para nós, que somos pré-tribulacionistas, é: Jesus nunca falou num arrebatamento secreto. Vou falar. Em primeiro lugar, Jesus falou sobre os sinais da volta de Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8. Jesus fala sobre os sinais da volta de Cristo: guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Jesus fala sobre o princípio das dores.
Também Jesus fala sobre vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus fala sobre vigiar, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mateus capítulo 24, versículo 43, Jesus disse: eu virei como ladrão. O ladrão não avisa o dia, não avisa a hora, vem de surpresa, vem de repente. Jesus também fala, Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus diz que ele vem a hora que não pensei. Então esse é o momento que Jesus vai vir buscar a sua igreja, a hora que ninguém está despercebido, que não pensei a hora que Jesus vai vir. Por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Agora, Jesus virá secretamente. Paulo, ele explica o que Jesus falou no livro de João, capítulo 14, versículo 2. Jesus diz que ia para o Pai, ia voltar novamente. E Paulo vai explicar como será o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar dos olhos. Então, abrir e fechar dos olhos será rápido. O arrebatamento da igreja será rápido, tirado aqui da terra será rápido, no abrir e fechar dos olhos. Então, a diferença entre o abrir e fechar dos olhos é para a igreja. Apocalipse capítulo 1, 7, a Bíblia diz que quando Jesus vier, todos os olhos verá. Então, será para Israel. Arrebatamento da igreja, no abrir e fechar dos olhos, e para Israel todos os olhos verá. Então Jesus vem secretamente para o mundo. O mundo não vai ver Cristo no arrebatamento, porque será no abrir e fechar dos olhos. O mundo vai ver os acontecimentos que vai acontecer. O povo sumiu e o que vai acontecer no mundo após o arrebatamento da igreja. Então Jesus virá secreto para o mundo. Agora a igreja vai ver Cristo, sim. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 ao 3, diz que João nos fala, que diz, assim como ele é, nós veremos. Então quem vai ver Cristo é só a igreja que vai ver Cristo na hora do arrebatamento, que a gente vai encontrar o Senhor nos ares. Então, para o mundo não vai ver Cristo, só os acontecimentos e saber que um povo sumiu da terra. Por isso que o anticristo, quando ele vier, ele vai aparecer depois do arrebatamento, ele sempre manifesta. E a Bíblia diz, Jesus disse, eu vim no nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, o povo de Israel. Mas vem um no seu próprio nome, dizendo que é o Messias, dizendo que é o Cristo, e vocês vão aceitar. Por isso que o anticristo aparece e engana as nações, até o povo de Israel. Muitas pessoas serão enganadas pelo anticristo, porque Cristo arrebata a sua igreja e o povo não vai ver Cristo. E quem aparece aqui na terra é o anticristo. Então, nós cremos que será secreto, porque será no momento, no abrir e fechar dos olhos. Não vai dar tempo o mundo ver Cristo, só a igreja que vai ver Cristo. A outra pergunta que nós vemos aqui, que é, Jesus falou que a sua vinda seria depois da grande tribulação. Lógico, Jesus está falando ali para o povo judeu, e ele está dizendo ali que a sua vinda seria logo após a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30 e 31, nós vemos que Jesus disse, logo após naquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará mais brilho, e aí haverá um estrondo no céu, e depois vamos ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então verão, então vai ver Jesus vir logo após essa grande aflição. Mas nós não cremos que a igreja estará aqui, porque será arrebatado antes. Então nós cremos que Jesus virá em duas fases. Primeiro para a igreja, arrebatamento. Segundo para Israel. E para Israel não haverá arrebatamento. Jesus vem, todos os olhos verá, e Jesus pisará aqui no Monte das Oliveiras. Então não haverá arrebatamento para Israel, só para a igreja que haverá arrebatamento, e Jesus virá para Israel logo após a grande tribulação. Nós cremos, mas antes o arrebatamento é para a igreja. Próxima pergunta diz assim: haverá salvação após a grande tribulação? Nós cremos que haverá salvação após a grande tribulação, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Jesus vem, arrebata a sua igreja, para aqueles que ficar. Quem vai ficar? Israel, o gentio, os ímpios e as pessoas que estavam afastadas do evangelho, que não estavam preparados, que vão ficar. Então, haverá salvação? Sim. Agora, tem uma coisa.
para aqueles que vão ser salvos no período da grande tribulação, é aquelas pessoas que não podem negar a Cristo. Então, o que é que vai acontecer? O anticristo vai aparecer e ele vai obrigar as pessoas a negar Cristo para usar o número a marca da besta, 666. Então, a marca da besta vai ser obrigatório negar a Cristo no período da grande tribulação. Então, muitas pessoas que vão passar pelo período da grande tribulação, nós vemos que pessoas que vão ser salvas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 14, que é uma grande multidão que ninguém poderia contar. Povos, nações e línguas de todas as nações, principalmente muitos judeus vão se converter no período da grande tribulação, que vão ouvir o Evangelho e vão crer no Evangelho. Próxima pergunta é: a igreja estará na grande tribulação? Nós não cremos que a igreja estará na grande tribulação, porque será arrebatado antes da grande tribulação e antes da manifestação do anticristo. Quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 22, que fala sobre se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos. Fala dos escolhidos, fala sobre os eleitos, fala sobre os santos. Então, esse aí, os escolhidos, é Israel. Os santos, as pessoas que vão se converter no período da grande tribulação. Então, os eleitos, os escolhidos, os santos que estará no período da grande tribulação. Mas não é a igreja, porque a igreja já estará sendo arrebatada. Mas aquelas pessoas que se convertem no período da grande tribulação se torna o santo no período da grande tribulação. E nós vemos o mártir, que acho que muitas pessoas que vão ser mortas, está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, que está debaixo do altar. Aquelas almas que estão debaixo do altar são as pessoas que vão morrer no período da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, que vão morrer uma grande multidão no período da grande tribulação. Então são os santos que vão morrer no período da grande tribulação. A próxima pergunta, e finalizando essa daí, que a partir de Apocalipse capítulo 3 ao 18, a igreja não aparece no Apocalipse. Só a partir do 19 aparece o nome igreja. Jesus, quando ele vier para Israel, então ele vem com a igreja. Então, Apocalipse capítulo 3 ao 18 não aparece o nome igreja. Só depois, o capítulo 19 de Apocalipse, que mostra que Jesus, quando ele vier para Israel, aí aparece o nome igreja. A próxima pergunta é: para quem será a grande tribulação? Para a igreja? Não. Nós não cremos que a igreja não estará aqui. Então a grande tribulação será para Israel, os ímpios e o gentio, e para aqueles que ficaram no período da grande tribulação. Para o pós-tribulacionista, ele crê que a igreja estará aqui, então será para a igreja também. Mas nós não cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e não estará aqui. O Espírito Santo estará aqui no período da grande tribulação? Não. Nós não cremos que o Espírito Santo vai sumir da terra. Nós não cremos isso. O Espírito Santo estará aqui na terra. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai sair daqui da terra é a igreja que será tirada da terra. O Espírito Santo leva a igreja até aos ares, encontro de Jesus no período do arrebatamento. Mas o Espírito Santo é onipresente e ele estará aqui na terra, que o Evangelho continuará sendo pregado e muitas pessoas vão se converter no período da grande tribulação. Então nós cremos que o Espírito Santo estará aqui. Nós não cremos que o Espírito Santo vai sair da terra, não. Nós cremos que o Espírito Santo estará aqui, porque só ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bem, a próxima pergunta é: não existe nenhum texto que fala a volta de Jesus em duas fases. Se não existe nenhum texto, então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo fala que será no momento no abrir e fechar dos olhos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, será todos os olhos verá. Então, como é que eu posso juntar? A igreja será arrebatada no abrir e fechar dos olhos e todos os olhos verão ao mesmo tempo. Lógico que existe uma separação. Todos os olhos verá e no abrir e fechar dos olhos. Então, existe texto sim que fala do arrebatamento, da volta de Cristo em duas fases.
primeiro Jesus vem para a igreja, no abrir e fechar dos olhos, e quando ele vem para Israel, todos os olhos verá. E segundo, para a igreja será arrebatamento. Para Israel não existe arrebatamento. Jesus vem para a terra e entra no milênio, é o que nós cremos, provando na Bíblia Sagrada, porque quando Jesus vier, todos os olhos vai ver para Israel, e Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias, capítulo 14, 4, 5, depois vai julgar as nações, separando bode e ovelha, o anticristo, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta será jogado no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos, e Jesus entra no milênio. Quem entra no milênio? A igreja com Cristo, as pessoas que vão morrer no período da grande tribulação. Jesus vai ressuscitar essas pessoas, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que essas pessoas que vão morrer no período da grande tribulação será ressuscitada quando Jesus vier para Israel, para entrar no milênio, e Israel também será salvo no período quando Jesus vier para Israel, será salvo. Então entra no milênio também, e as nações que foram favor a Israel, então essas nações também entram no milênio. Agora, só quem tem o corpo glorificado é a igreja que tem o corpo glorificado. Israel e as nações vão entrar com o corpo, mas não é o corpo glorificado igual à igreja. Próxima pergunta é: e para o pós-tribulacionista, quando Jesus vem para Israel, e ele crê que vem para a igreja também, mas ele sobe e ao mesmo tempo desce, não tem céu para ele. Mas nós cremos que haverá um céu, um período que, quando a igreja estará no céu, se conta, não é no céu, porque o céu não tem tempo, mas se conta o período aqui na terra, que será 7 anos, 3 anos e meio, uma falsa paz, e 3 anos e meio, a grande tribulação. Então dará 7 anos, e no período desses 7 anos, contando aqui na terra, é o período que a igreja estará no céu, e ele vai vir quando terminar os 7 anos, que é o período do final da grande tribulação, e Jesus vai vir para essa salvação de Israel. Próxima pergunta: a última trombeta. Quando fala sobre a última trombeta, diz que Jesus vem quando tocar a última trombeta. Nós primeiro temos que destacar aqui, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, Paulo diz assim: a última trombeta. E essa última trombeta é a trombeta do arrebatamento. É a última. Não existe outra trombeta que será outro arrebatamento. Não. A última trombeta que Paulo fala é a trombeta do arrebatamento. Agora existe em Apocalipse, nós vemos em Apocalipse que haverá 7 trombetas. E essa 7 trombetas é trombeta de juízo. É diferente. A trombeta do arrebatamento, Paulo fala, e a trombeta do juízo é que será no período da grande tribulação. Então tocará 7 trombetas. E a trombeta que Jesus vai vir com os anjos, a Bíblia diz que os anjos tocará a trombeta, é porque ele vai vir para a salvação de Israel, mas não haverá arrebatamento aí para Israel. Então só existe a última trombeta, é a do arrebatamento, só existe um arrebatamento, é para a igreja. Para Israel não existe trombeta. E a diferença? Trombeta do arrebatamento. Paulo fala sobre a trombeta do arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52. A trombeta do Apocalipse, que é a trombeta do juízo, é um anjo que vai tocar a trombeta. Um anjo. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, fala que os anjos tocará a trombeta. É quando Jesus vier para Israel, todos os olhos verá. Então está aí no plural, os anjos. Mas em Apocalipse, a ira de Deus é um anjo que vai tocar a trombeta. E Paulo fala sobre a trombeta que vai tocar para o arrebatamento. Então existe aí 3 diferenças. Primeiro, para o arrebatamento. Segundo, para o juízo de Deus, que será um anjo. E terceiro, quando Jesus vier para Israel, então os anjos
plural, vão tocar a trombeta. Mas para o pós-tribulacionista, que diz que essa trombeta aí do Apocalipse, que é do juízo, essa trombeta será a vinda de Cristo, que será o arrebatamento para o pós-tribulacionista. Mas só que aí é um anjo que vai trocar a trombeta. E a Bíblia diz que será 7 trombetas e cada um anjo vai tocar uma trombeta e será a ira de Deus sobre a terra. Então nós não cremos que a última trombeta será no período da grande tribulação, para o arrebatamento. Não, o arrebatamento é antes. A trombeta no Apocalipse é juízo. E a trombeta que vai ser tocada é quando Jesus vier para Israel com a igreja para a salvação de Israel. Então os anjos vão tocar a trombeta. A próxima pergunta é: quando é que Israel reconhece Jesus como Messias? A Bíblia diz que no final da grande tribulação, Jesus virá para Israel. Quando Jesus vier para Israel, todos os olhos vão ver aonde Israel está sendo perseguido pelas nações que é a favor do anticristo e vão perseguir a cidade de Israel para matar todo judeu. E aí os judeus vão clamar para o Messias e Jesus vai vir para Israel. Então ali todos os olhos vão ver. Quando todos os olhos vão ver, então Jesus vem para a salvação de Israel. E nesse período Israel vê o Messias que ele tanto esperava. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Então Jesus veio para Israel, Israel rejeita Jesus, e a salvação passa por gentio, que somos nós, e nós cremos e aceitamos Jesus, abraçamos Jesus, a salvação. Então Israel ainda espera o Messias. Então quando Jesus vier, Israel reconhece Jesus. É nessa hora que Jesus aparece nos ares, todos os olhos verão. Israel vai ver a marca nas suas mãos e vai dizer: Senhor, que marcas são essas? E Jesus vai dizer: essas marcas eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então Israel vai entender que o mesmo Jesus que está vindo agora foi o mesmo que foi crucificado lá atrás pelos seus ancestrais, os judeus lá atrás que crucificaram Jesus. Está em Zacarias capítulo 13, versículo 6, aonde aí Israel reconhece e conhece Jesus como Salvador e o Messias. É quando ele vê a marca nas mãos e ele reconhece que esse mesmo Senhor e Salvador que está vindo agora é o mesmo que foi crucificado lá atrás, há 2000 anos atrás. Então aí é o momento que Israel reconhece Jesus como Messias. E a pergunta é: se Israel haverá salvação após quando Jesus vier? E quando ele vê Jesus, aí ele reconhece que Jesus é o único Salvador por causa das marcas nas suas mãos. Ele reconhece nesse momento que haverá salvação para Israel. E por que não para aquelas pessoas que também não quis Jesus? Por que não aceitar Jesus naquela última hora? Os ímpios, as pessoas que não creram em Jesus, por que não aceitar? Essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista nesse momento, que haverá salvação para Israel nesse momento. E por que não para aqueles que ficarem? E se a igreja para o pós-tribulacionista estiver no período aí, então as pessoas podem se arrepender na última hora que vê Jesus quando vir? Essa é a questão que deixa dúvida, porque nós cremos que Jesus, quando vem para a igreja, Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Arrebatamento. Agora para Israel sim, todos os olhos verão, e haverá salvação para Israel. As nações que foram a favor a Israel, que não aceitaram a marca do anticristo, não negaram a Cristo, que sobreviveu à grande tribulação, então vai ser salva e entrará o milênio com esse povo. Porque Jesus vai julgar as nações, salvação de Israel, julgar as nações, separa bode e ovelha. Os bodes serão destruídos, os ímpios, e as ovelhas serão salvas, vão entrar no milênio com Cristo. É isso que nós cremos. Por isso que haverá pessoas que vão nascer no milênio, que essas nações que vão entrar no milênio, vai nascer pessoas vão morrer no milênio. Então aí mostra que essas pessoas que vão nascer no milênio, aí no final de 1000 anos, as pessoas que nasceram no milênio vão ser ainda enganados por Satanás. Muitos vão ficar a favor a Cristo, e aqueles que ficar contra Cristo
será enganado por Satanás. Então, quando Satanás vier, enganará essa grande multidão. Então, essa grande multidão é essa pessoa que entrou no milênio com Israel, Cristo e a igreja. Então, essas são as nações que vão estar produzindo no milênio. Vai nascer pessoa, criança, os velhos vão morrer de 100 anos, mas parecido com a saúde de um jovem. As crianças vão brincar com leão, com cobra, e aí mais. O leão vai comer palha. Então nós vemos que será no milênio que vai nascer pessoa, e tem muitas pessoas que vão ser enganadas ainda por Satanás, que a Bíblia diz que Satanás, quando será solto, vão enganar as nações. Então, que nação são essas? Para o pós-tribulacionista, que ele crê que quando Jesus vir para a igreja, Israel salva a igreja, salva Israel, e os ímpios serão destruídos. Depois ele entra no milênio. Quem entra no milênio? Israel e a igreja. Então, se a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que nós seremos igual a Cristo e semelhante aos anjos, porque não haverá sexo. Se não haverá sexo, não pode produzir no milênio. E para o pós-tribulacionista, a igreja sendo arrebatada, os ímpios serão destruídos e entra no milênio a igreja de Israel. Então, não pode mais produzir. Então, como é que vão nascer gente no milênio para o pós-tribulacionista? Quem são essas pessoas que serão enganadas no período da grande tribulação? Não, no final da grande tribulação, e depois no milênio, no final do milênio, onde haverá uma batalha que Satanás enganará essas nações para querer destruir Cristo, e a Bíblia diz que descerá fogo do céu